podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos e nas suas redes sociais. Um excelente programa e que Deus te abençoe. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Maravilha, maravilha. Glória a Deus, meu irmão, a gente pegou essa música, como diz aqui no Amazonas, lá no fundo do baú. Estamos aqui mais uma vez, meu irmão, no SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E o meu parceiro, meu amigo de estrada, de caminhada no Evangelho e na vida, comigo aqui, pastor Jorge Luiz. Pastor Jorge, seja bem-vindo, meu pastor. É bom estar aqui, para você que está conosco também aí, que Deus derrame graça sobre a sua vida, que o Senhor esteja contigo também, e que você cante um hino ao Senhor, um hino de louvor, reconhecendo toda a sua grandeza e a sua fidelidade. Aleluia, por isso que a gente começou logo, te louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor, muito bom. Louvar o Senhor. Como diz o salmista, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Nossa vida é cantar. E lá, quando Josafá foi humilhado, afrontado por um exército inimigo, o Senhor disse, essa batalha é comigo. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os levitas na frente para cantar. Pastor, onde que a gente ia colocar alguém para começar a cantar na frente de uma guerra? Só quem é doido mesmo, né? Mas como o nosso Deus, os pensamentos do Senhor são mais elevados do que o nosso. O Senhor sabe todas as coisas. Ele colocou o quê? Colocou os cantores à frente. E os cantores começaram a cantar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos inimigos. Bendita a sua glória, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele nos livrará. E o que aconteceu? Livramento. Então, meu irmão, você está agoniado, perturbado, com problema? Canta louvores ao Senhor, começa a invocar o santo nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores, né? No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz, e por aí vai, e vamos cantar. Mas hoje nós vamos falar, agora, num salmo de número 105, diz assim a palavra do Senhor no salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocar o seu nome, fazer conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas,
Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou, para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como quião da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Bendito seja o nome do Senhor, pastor. Ficamos por aí, o Salmo tem 45 versículos, mas já até aqui já podemos observar que o Salmo está falando para a gente louvar ao Senhor pelas suas maravilhosas obras, não somente a favor de Israel, mas a favor de sua vida, a favor da minha vida, a favor da vida do pastor Jorge. Meu irmão, começa hoje a observar, para um pouquinho e rememore na sua vida toda a sua história e veja uma única coisa: bondade e misericórdia do Senhor. Maravilha, né, pastor? Pastor, onde é que o senhor estava se não fosse a mão do Senhor? Meu Deus, estava só os ossos. A gente observa tudo que Deus fez, é o que o salmista faz aqui. Ele observa desde Abraão as promessas que Deus fez a Abraão. E eu fiquei lembrando agora de um pregador nosso, ele diz assim, não despreze os pequenos começos. Verdade. Né? Deus chamou um homem. Primeiro, começa com Adão. Adão falhou, veio Noé, depois veio Abraão, mas sempre Deus chamou um. Sim. É interessante como Deus chamou Moisés. Moisés, eu tenho ouvido o meu povo, as suas orações, eles nem me louvam mais de tanto sofrimento. E não fazem mais canções, vai salvar meu povo. Mas só eu, pequenos começos. Eu vi um outro pregador, um outro comentarista dizendo, olha, ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Verdade. Nós começamos bem pequenos como uma semente. Jesus expressa isso muito bem lá na frente, né? Novo Testamento, quando ele fala da semente de mostarda, comparando a fé. E ela cresce. Fica uma grande árvore. Grande árvore, tudo por suas etapas. E o salmista aqui, ele faz um convite para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, a sua fidelidade ao seu povo, sua poderosa intervenção na história do seu povo. O nosso Deus é o Deus da história. Ele cria, ele começa. A gente fica observando aqui, ele começa, e a história, intervenção de Deus na história do seu povo, no seu povo. Nada acontece sem sua permissão, sem que ele esteja ali. E esse hino, você já imaginou um hino de 45 estrofes? Digamos assim, 45, se fosse contar por estrofes, seria uns 45, por aí falando grosseiramente. E a gente observa algo interessante, né? Que esses perícolos diversos de louvores é um convite ao louvor, pelo menos do número 1 ao 6, o salmista começa exortando o povo a dar graças ao Senhor, invocar o seu nome e fazer conhecidos os seus feitos. Ele faz uma retrospectiva. Isso é bom. Eu gosto de fazer isso, né? Às vezes que o Senhor me livrou de algumas situações andando pela vida, porque eu não nasci na igreja, eu não tive esse privilégio. Mas o Senhor veio me conduzindo, né? Me desviando de algumas coisas assim, e eu gosto de fazer isso. Senhor, tu me livrou daqui, tu me salvou daquilo, tu me tirou dali. Se não fosse tu, eu não tinha resistido a certas situações. E o salmista lembra das vitórias que o Senhor deu ao seu povo, às vezes que ele interviu, né, no caminho do seu povo, ia para um lado, ele veio lá, interviu, mexeu com a natureza, mexeu com o tempo, mexeu com tudo. Ele é o nosso Deus, e o salmista convida o povo. E ele está falando aqui, pastor, um negócio interessante que muitas vezes nós nos esquecemos, é de olhar a nossa vida e glorificar o Senhor. Quando ele diz assim,
como o senhor falou, né? Ele escolheu Abraão, depois ele levanta Moisés, depois ele tira o povo do Egito, ele conduz no deserto, ele faz com que ele tome posse de Canaã. Depois houve rebelião, e manda para o exílio, mas o Senhor, com misericórdia, tira esse povo do exílio e estabelece. Então, olhe bem para a sua vida, meu irmão. Observe bem e veja em toda a sua história a boa mão do Senhor. Nunca te abandonou, nunca deixou você longe, sempre esteve perto, nas maiores angústias, nas maiores dificuldades, o Senhor está presente. E Ele continuará presente porque Ele é fiel, e a palavra dele diz lá em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o é para todo sempre. E não muda. Não muda. Né? A partir do verso 7, do verso 11 desse salmo, há coisas assim que nós devemos observar muito bem, não observamos. Deus faz promessas. Deus faz promessa, Deus faz aliança. Verso 8, né, pastor? Diz, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Isso. Ou seja, Deus tem uma promessa para a nossa vida. E não esquece. Não. Ele não esquece e ele cumpre. Ele é fiel. Ele é fiel. Então ele faz promessas. Sim, ele faz aliança conosco, né? Ele faz aliança. Então, e ele preserva essa aliança que ele faz com o seu povo. Sim. Quantas vezes você viu o profeta num momento difícil? Ali, e o profeta orava, os profetas falavam, Senhor, lembra-te da aliança que tu tem com o teu povo, com o teu servo. Deus não... Isso não é rebeldia, não. É verdade. Isso não é colocar Deus na parede. Isso é abrir o coração. Às vezes você tem um filho, algum parente, algum amigo, ou mais para filhos, tratando-se de aliança, né? Descendência. Na aliança ele fala da descendência de Abraão, né? Uhum. E muitas vezes a gente chega com o Senhor diz, Senhor, lembra, meu filho, tá dentro da nossa aliança, é meu descendente. Verdade, pastor. Meu descendente, às vezes está doente, você ora, Senhor, é meu descendente, está na aliança que tu tem. O filho que o Senhor me permitiu gerar, né? Isso, é filho da promessa. Sim. Nossos filhos são filhos da promessa. Exatamente. E está dentro da aliança que o Senhor tem com o seu povo. E nós somos uma igreja aliancista, né, pastor? Isso. Nós cremos na aliança que o Senhor fez para conosco, com os nossos filhos. E a nossa vida está baseada nessa aliança eterna. Então, meu irmão, esse texto aqui, ele nos convida para ver as maravilhosas obras do Senhor. Então, nesse dia, eu não sei o que você está passando. Nós passamos por lutas, dificuldades, tribulações. Jesus falou em João 16:33, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas em todas essas coisas, Paulo diz, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por causa da presença de Jesus, do Senhor Deus. Quando ele diz assim, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Então, ele está no controle. Eu tenho visto, pastor, muita gente dizendo, isso que está acontecendo, quem manda no mundo é Vladimir Putin, Donald Trump, esses poderosos. Não. Quem manda é o Senhor. Ele faz assim e acaba tudo. O Salmo 46 diz que o Senhor, ele se ri daqueles que querem lutar contra ele. O Senhor ri, ele acha graça. E ele fala lá no Salmo 46, em complemento a este salmo aqui, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Maravilha. Então a gente pode crer as maravilhosas obras do Senhor. E aí ele dá exemplo disso, se você pegar, o salmista fala de José. Uhum. Né? José usou um homem. José foi jogado na cova, dentro do buraco, para ser morto. Você imaginou, José andava nu, porque o escravo ele andava nu, em fileira, com uma corda no pescoço, na época de José. Sim, nu. Nu, no deserto. E Deus pegou esse homem, jovem ainda, e usou esse homem para matar a fome de nação. Sim. Da nação do Egito e da sua própria nação. E de outras nações também. E de outras nações também. Então, multiplicação, providência, tudo está na mão do Senhor. Tudo está na mão do Senhor. E nós observamos também ali o apóstolo Paulo, quando aquele carcereiro que tremeu lá o local, e Deus também faz isso. Não, o momento está difícil, louve ao Senhor.
Louve o Senhor. Cante louvores. Cante louvores. Paulo estava meia-noite, Paulo e Silas. Acorrentado. Ali não era algema, não era pulseira de prata de hoje. Não. Hoje está muito leve a situação, né? Estava acorrentado. Estava acorrentado. Cantando louvores ao Senhor. Meia-noite, na masmorra. E rapidamente houve um terremoto ali. Abriu-se todas as células. E o carcereiro queria se matar e disse, não, crê no Senhor Jesus, será salvo. Tu e a tua casa. Aliança eterna que Deus preserva e que Deus mantém assim, sustenta. Então esse salmo tão rico, meu irmão, tão rico, ele está dizendo o seguinte: esqueça a amnésia espiritual, ou seja, parece até uma redundância, né? Esqueça a amnésia, ou seja, deixe de lado o esquecimento, lembre-se continuamente das obras do Senhor. Como nós cantamos logo no início, te louvamos ao Senhor pelo teu imenso amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Louve ao Senhor pelas obras dele. Não fique preocupado com amanhã, não fique preocupado com ontem. Hoje é o dia mais importante para você e para mim. É para a gente lembrar que o Senhor tem uma aliança, né? Uma aliança. E aquela música que era mesmo, né? Aliança. Como é precioso, irmão, estarmos junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreira em meu ser. Eu sou livre para te amar e te aceitar, e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Temos uma aliança com o Senhor, meu irmão. E este salmo nos lembra disso. Não esqueça das obras do Senhor na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E vamos seguir em frente, porque Ele está conosco. Amém, pastor Jorge? Amém, amém. E em breve a gente se encontra novamente aqui para falar bem de Deus no Salmo Cast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Deus te abençoe.